Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Os brasileiros têm assistido incrédulos cenas que apontam para o caminho de uma barbárie, com os casos de justiça com as próprias mãos ou casos de justiçamento, como têm sido chamadas as ocorrências em que pessoas acusadas de crimes são linchadas publicamente, caso ocorrido inclusive em Ipatinga. E as cenas são gravadas em telefones celulares e postadas nas mídias sociais como se fossem uma festa. No começo do mês de maio, um fato chamou a atenção para esses julgamentos nos chamados tribunais de rua. Uma mulher inocente foi confundida com uma sequestradora de crianças em Guarujá, no litoral paulistano, e espancada até a morte. Esse teria sido o 38º caso de justiçamento, dos quais 20 resultaram em morte. O caso de Fabiane Maria de Jesus, entretanto, é o primeiro em que a vítima era comprovadamente inocente. O que está por trás desse quadro aterrador? Para tratar desse assunto, hoje o Cultura Entrevista recebe o educador e psicólogo Hudson Miranda, que é um estudioso dos fenômenos sociais nossos, brasileiros. Hudson, obrigado aqui pelo retorno ao programa mais uma vez. Eu que agradeço, Alex. Boa noite a você, boa noite a toda a sua equipe e aos telespectadores da TV Cultura Vale do Aço. Hudson, eu retomo aqui essa pergunta que eu fiz aqui na abertura do programa. O que está por trás desse quadro aterrador? Bem, Alex, nós estamos falando de sintoma, né? O que está aparecendo. Mas é importante a gente reconhecer alguns cenários que favorecem ou contribuem para que a sociedade brasileira tenha se tornado e vem num processo gradual, acentuado, né, de vulnerabilidade, né? Quando a gente está falando de convivência social, de agrupamentos de pessoas, sobretudo no perímetro urbano, nós estamos falando de que precisamos de um Estado que medie esta relação, que medie o fluxo, né, de demandas que esse agrupamento de pessoas, que essa densidade populacional acaba gerando com o mundo do trabalho, demandas na área de educação, de cultura, de esporte, de lazer, né? São demandas múltiplas. Então é preciso criar toda uma infraestrutura para que haja um mínimo de saúde social para que essas pessoas consigam conviver dentro de patamares civilizatórios. O que está acontecendo, o que a gente observa ao longo da história, é que isso acontece na medida em que há confiança nas instituições que são protagonizadas, né, são lideradas pelo Estado e que nos representam, né? Quando estamos falando de instituições democráticas, né, estamos falando de instituições que sejam capazes de ter uma escuta adequada da população em relação às suas demandas, consiga fazer uma mediação dos seus conflitos, né, que são naturais da convivência e da diversidade populacional, né, e consiga prover à população, através do retorno dos tributos, de serviços adequados que correspondam a essa demanda proveniente justamente dessa densidade populacional. É a questão da saúde, da educação, da infraestrutura, do transporte, né, do mundo do trabalho, do estímulo, né, ao emprego e assim por diante, da segurança pública, sobretudo, né? E o que a gente vem notando ao longo do tempo é uma desordem nesta relação e nessa representatividade, né? Essa desordem que não ocorre de um dia por outro, né? Ela vem sendo também construída ao longo das décadas, né? Pela negligência, pela incompetência, pela ocupação do Estado como território feudal, né? Como uma ocupação nefasta que atua como um vampirismo, né, do Estado e não devolve absolutamente à altura das demandas da sociedade o que ela precisa. E isso vem gerando um descrédito da população, uma exaustão nas relações da população com as instituições, né? O que aparece mais são as instituições de segurança, né, como sintoma. Mas isso ocorre na educação, onde os professores, né, têm sido tratados como cuidadores, né? As escolas têm se transformado, na verdade, em abrigos
né, diários, né, em grandes creches, né, coisa que elas não são. Né? Escola é uma coisa, creche é outra. Né? As creches podem ter e devem ter caráter educativo, sem problema nenhum. Mas as escolas não podem ser confundidas com uma creche. Né? Elas têm um outro caráter, elas têm um caráter muito mais profundo, mais amplo e diverso. E a negligência em relação aos professores transformou a escola, a educação brasileira, num cadáver. Né? Num cadáver do qual nós temos muita dificuldade, a sociedade brasileira tem muita dificuldade de fazer o seu sepultamento e o seu luto. Né? Então a gente fala durante décadas, os indicadores todos demonstram, por exemplo, que a educação padece cronicamente de uma falência absoluta, né? E cujo modelo já está falido, morto, e nós precisamos reestruturá-lo em regime de urgência e com grande profundidade, onde o professor seja protagonista e gere protagonismo decente, né? Onde os equívocos, a valorização do professor, a formação do professor, né? E o espaço da educação seja realmente de educar, seja considerado, seja fomentado, seja consolidado. Né? E isso não passa só pelo investimento financeiro, né? Só pelo aporte de recursos financeiros para a escola, mas é uma mudança de concepção. Né? E por que eu estou falando da educação, por que eu estou falando da escola? Porque é um dos pilares, né, que concentram a diversidade populacional, que recebe, né, essa diversidade, essa pluralidade vindo das famílias, e apresenta a essa diversidade, né, de jovens, de crianças, pré-adolescentes e adolescentes e jovens adultos, o mundo como ele é. E como, né, viver nesse mundo. E como conviver. A ideia seria instrumentalizar esses jovens, expor esses jovens a experiências, a modos, a formas, né, a condições, a ambiência, a atmosfera de construção do conhecimento e de convivência, porque nós estamos vivendo um colapso de convivência. Mas com a desordem na educação e na cultura, né, nós estamos fazendo com que essa energia que vem dessa população, que cresce à nossa deriva, né, queiramos ou não, ela vai crescendo, né, vai passando os anos, essa energia não encontra abrigo para ser trabalhada, para ser lapidada. Né? E isso vale para o esporte, que nós não temos políticas estruturadas de esporte, nem de alto nível e nem o esporte enquanto valor para a população. Né? Isso vale para a infraestrutura, para a geração de emprego. Nós criamos, né, uma ideia de que precisamos ter um olhar sobre a pobreza e a miséria, o que eu acho extremamente válido, interessante, importante, né? Só que este olhar, que inicialmente deveria ser um abrigo temporário, que desse condições mínimas a essa população para sair do estado de miserabilidade, né? E ao mesmo tempo, paralelo a isso, fosse criadas políticas robustas para a geração de oportunidades concretas, né? De revitalização das regiões, de distribuição, né, da renda na produção, né, de valores, na produção na geração de empregos reais, concretos, né, viáveis, sustentáveis. Isso não ocorreu. Né? Isso também entrou na pauta da desordem. Então a gente tem hoje praticamente, aí, segundo dados do próprio governo, em torno de 25% ou mais de 25% da população que, de alguma forma, está ancorada nesse projeto que deixou de ser assistencial para ser assistencialista. Né? E isso gera uma desordem também. Né? Então, essa combinação de coisas, isso associado a uma ausência de uma política integrada de segurança pública. E aí eu estou falando de sistema, né? Tudo que eu estou falando aqui é de sistema, porque a sociedade é um organismo vivo, conectado, né? Não é compartimentado. Né? Isso foi gerando um desgaste muito, muito forte.
absoluto. Nós temos uma crise do sistema penitenciário, temos uma legislação que é um cipoal dentro de um labirinto, absurdo, né? Temos uma judicialização da sociedade, mais de 90 milhões de processos entopem o sistema judiciário, e nós ficamos com a ilusão de sobrecarregar, né, e de migrar essa sobrecarga para alguns profissionais que solucionassem esse problema. Muitas vezes temos o discurso de achar que a educação deve carregar o mundo nas costas e resolver todas as suas mazelas, o que não é verdade, né? Ora nós colocamos essa sobrecarga na assistência social, ora a gente coloca essa sobrecarga da psicologia, ora a gente coloca essa sobrecarga na polícia, né? E essa sobrecarga, ninguém vai conseguir dar conta dela, se ela não for distribuída. É como se você quisesse proteger o seu rosto, né, com um tênis. É como se você quisesse proteger o seu dorso, o seu tronco, né, vestindo uma calça. Ou proteger as suas pernas vestindo uma camisa. Não tem jeito. Então nós estamos usando instrumentos inadequados, né, e incompatíveis, num discurso que é retórica pura. Nós estamos vivendo de retórica em notas oficiais que tentam negar o óbvio, o inegável. Hudson, na esteira dessa discussão sobre justiça com as próprias mãos, e essa mania que as pessoas têm de dizer que a polícia não prende, que as pessoas não vão para a cadeia, não cumprem cadeia, eu não tenho uns dados aqui, só por curiosidade, eu fiz uma pesquisa essa semana, e o seguinte, o Brasil já tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Sim. É o 4º país que mais prendeu pessoas no mundo. Em maio de 2014, na primeira semana de maio de 2014, o país tinha 548 mil pessoas atrás das grades, presas, cumprindo pena em regime fechado. E essa informação do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, está lá na internet, esse dado atualizado diariamente, praticamente, o dado do Ministério da Justiça. E o portal do Conselho Nacional de Justiça apontava no dia 7 de maio passado que havia 364.402 mandados de prisão aguardando cumprimento. Ou seja, entre pessoas já presas e pessoas para serem presas, tem quase 1 milhão de pessoas que já cometeram crimes, foram julgadas, foram condenadas. É uma situação... E a fila não para de crescer. E a fila não para de crescer. Quer dizer, dizer que não tem justiça, que a justiça não funciona no sentido de condenar, isso talvez não seja uma verdade tão grande. Ou o número de pessoas que cometem crimes está excessivo, muito maior do que esse 1 milhão de pessoas já condenadas. Essa pergunta cria a oportunidade de esclarecer uma coisa muito importante para quem nos assiste nesse momento. Primeiro, a polícia e a justiça, elas representam o sistema de segurança, a última instância, né, a ser acionada na convivência humana. Ou seja, é a solução, né, do problema criado no corpo social. Sim, mas é um resíduo, né? Que esse problema, esse conflito deve ser um resíduo e não deve ser a predominância. Como está sendo. Como está sendo. Então, o que acontece? Outras instâncias, como a educação, a mediação do Estado, né, através de vários instrumentos e órgãos que funcionem articuladamente, né, a presença maciça da educação e cultura juntos, do esporte, isso cria canais, né, sem falar os serviços do Estado, isso cria canais onde o processo de tensão social é reduzido, porque você tem uma convivência social mais saudável, provida, ora, pela um Estado eficiente, né, em seus serviços de transporte, de saúde, de educação, né, de turismo, de infraestrutura, de criação de emprego, né, de diálogo com o meio empresarial e etc. Então você tem um Estado que funciona de maneira eficiente, você tem uma vida social saudável. Isso não significa que é uma vida social sem conflitos. Não existe sociedade sem conflitos, até pela pluralidade e diversidade das pessoas, né? Agora, o conflito precisa estar num nível compatível, né, aceitável para o estado civilizatório que nós nos encontramos, né? Então, quando nós temos uma desordem do Estado associado a uma educação que todas as vezes ela nos envergonha, né? Acabou de sair um ranking agora dos 40, a BBC divulgou ontem, né? A BBC Brasil,
nesta semana, entre os 40 países, né, um ranking de 40 países, o Brasil apareceu em antepenúltimo lugar, em 38º. Né? Quer dizer, cresceu uma posição de 2012 para cá. Uma posição. Porque o México assumiu a penúltima colocação. Né? Então, nós estamos atrás agora só da Indonésia e do México. E isso nós estamos falando em assimilação de conhecimento, conhecimentos técnicos em matemática, em ciências, em capacidade de interpretação, em cognição. Né? Isso é uma tragédia. E isso faz com que essa energia, volto a dizer, isso não quer dizer que nós não temos potencial. Isso quer dizer que nós não estamos trabalhando com esse potencial. Estamos desperdiçando. Assim como nós desperdiçamos água, né? Assim como nós desperdiçamos o tempo de planejamento. Está todo mundo aí, todo mundo que eu falo assim, em geral nas redes sociais, né? Culpando a FIFA e a Copa, né? Que os gastos com a Copa. A Copa não é culpada de nada. Né? A FIFA é um organismo que propõe à humanidade a realização de um evento, que é um torneio mundial, que tem repercussões políticas, sociais, né? Empresariais, de investimento, econômicas, etc. E tal. Agora, se nós não estamos sabendo aproveitar essa oportunidade, em 7 anos, porque quando nós nos candidatamos, tinham condições claras. Essas condições não mudaram. Nós é que não estamos cumprindo a nossa parte, né? Dentro da nossa candidatura, que foi exitosa e que, inclusive, teve apoio popular. Esta é a questão. E aí, voltando a essa questão das sensações, das tragédias, né? Você tem aí mais de 1 milhão de pessoas numa situação de encarceramento, né? Ou efetivo ou em potencial. Né? Você tem mais de 50 mil assassinatos por ano. Você tem mais de 40 mil mortes no trânsito. É um trânsito que é resultante dessa falta de habilidade de convivência, né? E de uso do carro, não como meio de locomoção, mas como meio de poder, de ostentação e de gasto dessa energia, gasto indevido, né, dessa energia, entre outros números graves. Mas só pegando os 50 mil assassinatos, só a gente pegar o genocídio de jovens, né, só a gente pegar o último levantamento do Associação do Ministério Público, onde mais de 50 mil assassinatos, mais da metade dos assassinatos no Brasil são por questões banais, né? Sem falar nos mutilados, etc, etc, etc. Nós temos aí, por ano, no mínimo, mais de 100 mil famílias enlutadas. Com um alcance aí, se você pegar uma família com 4, 5 pessoas, você imagina. Isso tem um impacto econômico. Porque uma família enlutada, ela diminui seus gastos. Porque isso afeta a sua estima, a sua questão psicológica, o seu ânimo. De produção. Isso tem um problema, isso tem um impacto na produção intelectual, na produção laboral. Isso tem um impacto no consumo. Né? Então, essa tensão, esse medo, né? Se você vai para as orlas, né, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, você observa que de 20 anos para cá, a partir de 20, 21 horas, as orlas esvaziam. As pessoas estão ficando em casa. Isso tem um impacto no consumo cultural, de entretenimento, impacto no turismo, que já não tem uma política adequada mesmo, que o turismo nós não temos, né? Haja visto que os preparativos da Copa, nós estamos perdendo as janelas, as portas, os caminhos. Né? Então, é isso que eu estou falando, né, para o telespectador. A princípio pode parecer confuso. O que isso tem a ver com o justiçamento? Isso tem a ver com um estado de desgaste entre a sociedade e os seus mediadores, que são seus representantes que estão no Estado, que ocupam o Estado. E aí eu não estou falando de um partido A, B, C ou D. Sim, sim, claro. Isso está geral. Mesmo porque esse cenário todo que você citou é de longa data. Isso não é uma Não, isso não aconteceu
nos últimos 4 anos, 6 anos, 8 anos. Isso foi construído e foi se agravando. Nós estamos chegando numa epidemia, né? Numa situação onde beira a guerra civil. E os nossos números de mortes são superiores, em muitos casos, a países que estão em estado de guerra declarado. E os nossos representantes, a única coisa que eles nos oferecem atualmente, né, guardadas as devidas proporções, porque existe gente séria tentando trabalhar, né, mas são tragadas, né, por essa onda de gente que nós colocamos lá, que a população colocou, porque eles não invadiram o Estado, eles foram eleitos. Então isso requer uma atenção maior nossa, né? Essa gente oferece para a gente retórica. O tempo todo. O tempo todo. Blá, 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 notas com blá, 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 blá e mais nada. E por falar em retórica, vale a pena nós retomarmos aqui depois do intervalo, a repercussão que gera nas mídias sociais, esses crimes do justiçamento, mas principalmente uma questão, Hudson, queria que você abordasse aqui para os nossos telespectadores, que é uma quantidade gigante de informação equivocada que circula como verdade nas mídias sociais. Tá? Okay. Um minuto só para o intervalo, vamos tomar aqui uma água e voltamos na sequência com essa conversa aqui com o Hudson Miranda. Um minuto só. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista. Eu quero dizer para você que é um prazer estar aqui novamente. No mês passado nós estivemos no período de férias, aproveitamos aí para descansar bastante. Você que nos acompanha sabe muito bem que nós dividimos o trabalho aqui na TV Cultura também com o Jornal Diário do Aço e outras atividades ainda na área da comunicação, e é preciso parar de vez em quando, porque senão é a gente que vai parar definitivamente. Isso não é interessante, não dá nem para esconder que eu estava de férias e sem nenhuma preocupação em tomar sol e deixar que a cutis ficasse mais escura. Estou falando isso aqui porque encontramos há pouco tempo, num outro período de férias, uma colega de São Paulo que trabalha na TV também não queria tomar sol porque isso não ia ficar legal, parece que tinha medo de ficar moreninha, e ela realmente vinha de uma família que tinha a tendência de ficar com a pele mais escura. Hudson, por falar nisso, o que tem de fato é um racismo por causa da pele ou por causa da carteira no Brasil, hein? Aqui para nós.
Olha, eu acho que o nosso racismo, ele é resultante, assim como todas as demandas de direitos humanos, é resultante da nossa falta de hábito de refletir e dialogar sobre as questões, os dilemas, né, humanos. E sobre os mitos, estigmas, paradigmas, né, estereotipias. Isso não faz parte do nosso repertório de discussão. A gente vai colocando isso debaixo do tapete e vai criando toda uma cultura velada, né, de ação velada, que é uma ação corrosiva também, né? Não é uma ação declarada, mas é velada. Aí a gente nega publicamente, mas nos bastidores a gente executa, né? E executa por falta de reflexão, por falta desse exercício, por falta de ser exposto a outras possibilidades, né? Porque o racismo não é um gene, você não nasce com racismo, né? Você não nasce com nenhum tipo de preconceito, Mas você não nasce nem bom nem mal, você nasce. E você então está sujeito às abordagens que a cultura lhe dá, né? Ou não, as abordagens que ela não oferece, o resultado disso, né? Porque você vai crescer à deriva disso. Então as experiências que você tiver, elas vão te tornar, ou que não tiver, né? Vão propiciar para você um maior grau ou menor grau de vulnerabilidade, né? Os valores que forem transmitidos ou deixarem de ser transmitidos a você, né, que vão contribuir para a constituição da sua personalidade, da sua identidade social, né, e da sua capacidade, da sua habilidade de lidar com a pluralidade, a diversidade, né, Hudson, e os desafios de tudo isso. Você citou agora há pouco aí uma questão fundamental dos direitos humanos, e direitos humanos nas mídias sociais, pelo que eu percebi nos últimos anos, virou sinônimo de grupos que protegem bandidos, né? De onde que teria saído essa distorção de um movimento que é um movimento que existe no mundo inteiro, que na verdade defende o direito do sujeito colocar comida na mesa, de ter um salário digno, de, se ele cometer o crime, ele cumprir uma pena justa, uma pena na medida do crime que ele cometeu, o direito dele andar nas ruas sem ele ser assaltado, sem ele ser assassinado, sem ele ser agredido moralmente, né? E fisicamente, enfim, defesa da vida como um todo. No entanto, quando você abre lá o Facebook, você abre o Twitter, você abre agora o WhatsApp e outros aplicativos, seja lá mais o que for, está sempre lá alguém dizendo que esse crime foi cometido, coloca na conta dos direitos humanos. Quer dizer, tem uma distorção nessa história, não tem? Existe distorção de todos os lados, né? Não é uma distorção de um lado só. Existe uma deformação do que é direitos humanos, né? Da pauta de direitos humanos, da condição de ser um ativista de direitos humanos. Parece que alguém gostou de colocar na conta dos direitos humanos essa história dos criminosos, e é bom que esse assunto fica dessa forma, sendo tratado de uma forma rasa, de uma forma que não leva em conta todo esse cenário que você falou no primeiro bloco aqui do Cultura Entrevista, e transforma-se simplesmente assim, não, isso aí, direitos humanos é que protege o bandido. Mas nós precisamos também entender que quando nós falamos de elite, existe uma diferença entre elite e burguesia, né? Essa burguesia podre, né? Ruim, nociva, corrosiva. E elite é indispensável a qualquer setor. Elite é o que há de melhor em qualquer setor. E nós temos uma burguesia, né, contagiosa, que permeia uma boa parte da nossa sociedade, e que, como ela está em vários setores, ela também faz parte de uma parte da mídia. Inclusive o setor deliberativo, aquele que toma decisões, sim, cria leis. Não tenha dúvida. Em todas as áreas, ela tem braços, né? Ela tem raízes. E aí, ela também dissemina a ideia, né? Esta ideia, contra os ativistas de direitos humanos. Por outro lado, você tem também uma distorção do próprio Estado, da defesa integral dos direitos humanos. Muitas vezes a gente vê uma defesa segmentada, pouco integral, né? Quer dizer, se por um lado nós precisamos observar o cumprimento da lei, faz parte do cumprimento da lei, ter um sistema justo que receba os apenados, né? Para que eles cumpram a sua dívida social, né? Pelo cometimento de crimes. E isso tem que estar em condições humanas,
e isso precisa ser observado mesmo, né, obviamente, porque senão a justiça não se estabelece a vingança. Por outro lado, nós precisamos de um ativismo que também considere as vítimas, né? E para isso, para que nós possamos fazer com que os direitos humanos sejam multifacetados, né, que a gente não pegue somente uma perspectiva, somente um olhar, que a gente não seja monocromático no nosso olhar, ou só focal, né, só unilateral, que a gente tem um olhar em 360 graus, nós precisamos de conhecimento, precisamos sair, né, da ignorância. E nós temos muitos ativistas de direitos humanos que podem até ter boa vontade, mas não têm conhecimento suficiente, né, para fazer esse ativismo qualificado, e que muitas vezes ocupam espaços estratégicos, né, com até uma certa visibilidade, e isso deforma o que é defesa de direitos humanos, né? E por outro lado, nós não temos uma educação para direitos humanos. Onde é que direitos humanos entra na nossa pauta? Do primeiro ano fundamental até o mais elevado grau de formação no país. Em que instituições? Né? Em escala que eu estou falando. Não entra. Então nós não temos uma cultura, né, de compreensão, de entendimento, de conhecimento amplo, profundo e multifacetado de direitos humanos. E isso é muito grave, né? Porque isso nos coloca numa posição, ao invés de ser uma posição de mediação, né, nós temos poucos mediadores sociais e muitos incendiários, né? Muitos que defendem, na verdade, posições de confronto. Nós achamos que a eficiência está no confronto, está na vingança, né? Está na punição somente, né? Está no encarceramento, né? Então aí nós depositamos as nossas esperanças na polícia, né? Então a polícia que tem que resolver, ultimamente é a polícia que tem que resolver todas as mazelas da nossa sociedade, né? O próprio projeto das unidades pacificadoras, ele tinha como ideal entrar com as unidades pacificadoras, logo em seguida, né, ou paralelo a isso, deveria estar montado toda uma estratégia de entrada do Estado para fazer com que a vida, a convivência naquela comunidade se tornasse uma vida integrada à atmosfera urbana civilizatória. Né? Como isso não ocorreu? Isso não ocorreu, o resultado sobrou para quem? Para a polícia. Né? Então, e aí, todas as deformações, as desordens, os ajustes dessa relação, né, que não é equalizada pelas demais presenças necessárias e indispensáveis do Estado, né, os demais exercícios, né, de presença do Estado, efetivos, concretos, então o resultado é o confronto, né, é a aspereza, né, é a indignação, é a incompreensão, é a estereotipia no olhar, né, é o preconceito. E por aí nós geramos toda uma cultura espinhosa e não uma cultura de mediação, né, de articulação, Hudson, né, nós de citamos, escuta. Né? Okay. Nós citamos o caso aqui de informações equivocadas que circulam pelas mídias sociais, e aí nós usamos o termo mídias sociais porque não é só o Facebook, a internet, a interação das pessoas no mundo virtual. São vários canais que eles usam, e entre eles o mais popular é o Facebook, mas são muitos outros. Sim. Alguns mais fechados, outros mais abertos, mas existem vários. E esse conjunto é chamado de mídias sociais pelos estudiosos da comunicação. Essa questão dos direitos humanos é apenas um dos erros que andam a multiplicar aos milhões lá todos os dias. Mas são muitas outras informações. Inclusive, você tem uma observação sobre comentários que se seguem às postagens relativas aos casos de injustiçamento. Eles são preocupantes. Se você observar, né, por isso que a gente precisa observar os cenários que favorecem a esses sintomas, né, quando a gente olha os comentários, né, não só desse fenômeno, mas qualquer outro fenômeno. Se você colocar uma postagem, por exemplo, sobre um governo X, A ou B, você vai ver que há uma discrepância, há um desequilíbrio na linguagem de como é que eu participo
emitindo uma crítica, é a diferença entre uma crítica, né, um posicionamento, com uma agressão moral. Então a gente está vendo, na verdade, que as participações, a multiplicação tem uma pobreza de linguagem, né, uma indignação transformada em agressões sucessivas à pessoa. Então, o foco não são as questões, o foco está personalizado. É você, sou eu, né? Então não se discute as questões. E isso só serve para acirrar os ânimos e tornar a convivência potencialmente mais perigosa. E isso é resultante da falta de exercício nas outras instâncias sociais, no mundo do trabalho, né? Nos espaços de educação, nos espaços familiares, né? Nas relações de espaços democráticos, como, por exemplo, as câmaras municipais, as associações de bairro, né? Então, assim, essas lutas de poder, pelo poder, né? Essas guerras de notas e retóricas, né? Essas renúncias, né? Esse jogo de empurra. Não, isso aqui é com a Secretaria Nacional de não sei o quê, ou a Secretaria Municipal de não sei o quê. Não, mas não é secretaria. Nós precisamos de um carimbo primeiro, né? Da autarquia não sei o quê. Não é bem assim. É que nós precisamos primeiro de um protocolo emitido. Não é bem assim. É porque o projeto X, né, deixou de ser feito, que a empresa desistiu. E aí nós fizemos uma nova licitação. A licitação também saiu com erro de projeto. Sabe, a gente está assistindo isso, essa multiplicação dessa incompetência, né? Dessa falta de regência. Então, quando eu não tenho referências institucionais, quando essas referências começam a ficar dissolvidas, começam a ser questionadas na sua essência, então eu recorro a quem? Então, associado a isso, a um nível intelectual precário, já mensurado há anos, né, por uma baixa qualidade de educação, isso faz com que o nosso repertório, né, que alimentaria o diálogo democrático e as nossas ações e o senso crítico, né, eles todos vão pelo ralo. E aí sobra quê? A agressão, a força física, né, o vandalismo, certo? A criminalidade. Então, a sociedade acaba sendo vulnerável a esse tipo de tendência. Então, e aí, associado, colocando isso também, a possibilidade que na mídia nós temos essa representatividade nociva, nós temos esse efeito também na mídia, como tem em todas as outras instâncias, nós temos pessoas, indivíduos, que têm a câmera diante de si, né, que tem o poder, né, midiático, e que tem o microfone diante de si para falar bobagens, para incitar, né, sobre o argumento de liberdade de expressão, né, mas sem associar essa liberdade de expressão à responsabilidade de expressão. Hudson, você acha que, você entende que os comentários da âncora lá do jornal do SBT, a Raquel Sherazade, e aí depois atribuíram a ela essa série de linchamentos, isso virou uma espécie de meme lá na internet, nas mídias sociais, teve influência ou estão exagerando quando atribuem à moça esses casos? Ela é uma contribuinte, não é a única, inclusive, né? Na imprensa escrita, no rádio e na televisão, nós temos representantes deste segmento. Ela representa um segmento social. Mas é bom lembrar, inclusive, que o jornal que ela apresenta e a própria emissora que ela trabalha pontos de audiência, né? Não chega a ser nem a segunda colocada em nível de audiência. Portanto, eu acho que foi houve um certo exagero atribuir a ela como mas aí nós temos uma outra situação. Hoje nós temos um outro componente, né, que são as mídias sociais, que pegam um comentário, né, que aparentemente há 20, 30 anos atrás poderia não sortir um impacto tão forte, justamente por esse nível de audiência não tão predominante, mas eles repercutem. E talvez até pior, recortado de um contexto, né? Mas no caso dela não foi, né? No caso dela, eles pegaram a opinião que ela deu, uma opinião que eu acho que foi infeliz. Que foi do primeiro caso, o primeiro caso registrado em 31 de janeiro. Exatamente. Foi o caso de um rapaz lá no aterro do Flamengo, sim. Isso?
E eu acho que isso serve de exemplo o seguinte, Alex. A Raquel Sherazade não inventou essa história, né? Ela não criou o justiçamento. Ela deu uma opinião, ok? Agora, evidentemente, para uma sociedade que está vulnerável a quem ela elege, de certa forma, né, distorcida, como seu representante. Ou seja, ela está com o microfone e a câmera na mão em uma das 3 principais emissoras de TV do Brasil, né? E ela tem aí a condição de falar em meu nome, ok? E aí ela está numa condição de referência, queiramos ou não, né? Porque o que vem da mídia, o que vem de um jornal, é carregado de uma certa credibilidade. Isso que nós estamos discutindo aqui, este ambiente, essa atmosfera, carrega consigo uma certa credibilidade inerente ao formato de debate e de jornalismo, né? Então é preciso que a gente tome muito cuidado para a gente não mexer com fogo e pólvora, né? Gasolina, combustível. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Um minuto só para o intervalo, nós voltamos com o último bloco do Cultura Entrevista e esse bate-papo aqui com o psicólogo Hudson Miranda. Um minuto só. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Estamos de volta com o último bloco do Cultura Entrevista. Hudson Miranda, falamos muito aqui da responsabilidade do Estado, da responsabilidade conjuntural e especificamente sobre o cidadão. A que cabe a mim, a você, a quem nos acompanha, ao cidadão diante desse cenário de violência, de descrédito nas instituições? Bem, nós culpamos muitas instituições e de maneira legítima, evidentemente, que elas têm a sua parcela de responsabilidade. E isso inclui todas as instituições, sejam elas privadas ou públicas, mas sobretudo as públicas que são mediadoras, né? Mas é preciso também que façamos uma reflexão sobre a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e cidadãs. Aquelas pessoas que ocupam o executivo, o legislativo, seja na esfera municipal, estadual e federal, foram eleitas. Elas não vieram de outro planeta, embora se comportem às vezes, né, parecendo que estejam em outro planeta, né? Mas essas pessoas, com todas as suas possibilidades e fragilidades, se apresentaram para serem eleitas dentro do jogo democrático, né? Então, nós criamos uma cultura quase cult, né? Nós falarmos que não gostamos de política ou não nos envolvemos com a política partidária. Mas vota todo, né? De 2 em 2 anos. Por obrigação, né? Mas o que acontece é que isso não é nada cult, não é nada interessante, isso é péssimo, né? O cidadão de bem, né? Ou a cidadã de bem que se afasta do processo democrático, do processo político, ele está favorecendo a esses abutres, né? Ou a consolidarem os seus feudos, ou a novos abutres se apoderarem, né? Então o que nós precisamos é ter mais cuidado nas nossas escolhas, participar mais, cobrar mais, ir nos espaços, né? Exigir mais através das nossas lideranças, das associações de bairro, dos movimentos espontâneos, das organizações não governamentais, né? E de todas as outras possibilidades que existem, né? E também ter um comportamento onde nós adultos, sobretudo, possamos recompor aquela ideia de que a geração anterior é referência para a geração posterior, né? Porque o pai ou a mãe que vai buscar o filho na porta da escola e para em fila dupla, é a sua pequena corrupção do dia,
Que vira exemplo para o que filho. Vira que tá no exemplo banco para de o trás do filho que carro. vai crescer e vai fazer a mesma coisa, né? Aquele pequeno mercado que vende produto fora da data especificada, seja pequeno, médio ou grande, né? Também contribui para esse cenário, né? Aquela empresa que vende um determinado produto, que anuncia e etc., que seduz o consumidor e depois não dá suporte diante de um problema que precisa, né, que faz com que ele busque a justiça, né, pela negligência dela, ela também contribui para esse cenário caótico, né? Então a questão não é só observar o que o Estado faz de errado, mas como é que eu me comporto também como exemplo ético, moral, né, legítimo para exigir do Estado um outro comportamento, né? Ou se eu vou fazer, se o Estado faz, eu também vou fazer. E cria todo esse círculo, né? E esse ciclo vicioso. Nós precisamos criar um ciclo virtuoso, né? Que seja capaz de reordenar, né? E entender que não adianta ficar brigando entre si, que é o que acontece muitas vezes entre até os ditos aliados, né, políticos, que ficam brigando por causa de logomarca, né? Por espaço territorial, aquelas coisas todas, quem é pai do quê, né? E a gente esquece que a questão das drogas, os grandes dilemas sociais, né, todos esses problemas de criminalidade que nós estamos falando, de segurança pública, de saúde, de educação e etc., são problemas multidimensionais. Não adianta a gente depositar sobre os ombros de um órgão só, né, de um setor só, a responsabilidade de resolver todos os problemas, das mazelas da sociedade. Agora, nós precisamos de maestros que articulem, que não cheguem com retórica e falem assim, isso não é uma questão do setor X ou da empresa X ou da secretaria X ou do Ministério Y. Isso é uma questão da sociedade. Como assim da sociedade? A sociedade virou um ente, né, que a gente não consegue responsabilizar nem apalpar, né? E virou uma desculpa para toda a incompetência e a desarticulação do Estado, né? Que está sendo capturado por gente que não tem projeto, né? A gente está vendo isso todos os dias. Projetos que não são projetos. Projetos que são ilusão de ótica, né? Que são um delírio, mas que consomem dinheiro concreto, que consomem tempo, que dão prejuízo, né? Que fazem a sociedade perder oportunidades, né? Que acabam inviabilizando o desenvolvimento e as possibilidades para gerações inteiras. Isso a gente não pode permitir. E a gente não permite tendo um conhecimento, estudando, né? Tendo uma escuta qualificada, tendo uma participação qualificada, não tendo medo e não tendo preguiça de participar. Porque quando a gente renuncia a esse dever nosso, não é esse poder, esse dever, né? E nos empoderamos como cidadãos, aí sim as coisas funcionam. É preciso que a gente saiba até reivindicar. E para saber reivindicar, a gente precisa ter esse olhar mais aberto, esse olhar coletivo, né? Não é um olhar só que me atenda. Não, então eu estou bem ou estou, né, preservado de A, B, C, D, dane-se o outro. Eu preciso me identificar com o outro, politicamente, socialmente, né? E preciso participar. Então, quando uma mãe ou um pai deixa de ir eu que lido com escolas, né, como consultor, quando um pai ou a mãe é convocado para uma reunião de pais para discutir um tema importante, né, de educação familiar, de educação social, de cultura e assim por diante, e ele simplesmente não vai, porque você pode perguntar a qualquer diretor da rede pública e até da privada, a taxa de presença de pais em reuniões, em acompanhamento real dos filhos, em monitoramento, né, em aproximação do professor para entender e compreender quais são os esforços da escola, né, é mínima, é cada vez menor. E aí você tem várias desculpas que podem até explicar, mas não justificam. E isso vale para muita coisa. Quando a gente vai numa mobilização social, por exemplo, para ver os problemas do bairro,
quando vai para ter um encontro com vereadores, representantes de um bairro X ou uma audiência pública, né? O nível de participação está muito baixo. Sim, sim, nós comprovamos, inclusive, aqui nas reuniões do Legislativo em Timóteo, Coronel Fabriciano Patinga, que são sempre as mesmas pessoas que vão e geralmente são apoiadores de A ou B e vão com interesse. Não são exatamente populares, representantes da população que vão lá acompanhar esses... Que renunciam. É a população que renuncia a essa condição, né? Ah, mas não vai dar em nada. Como não vai dar? Se você não for, realmente não vai dar em nada. Né? Então nós precisamos nos reaproximar da política, porque com todos os defeitos, todas as dificuldades e fragilidades da democracia, ainda não surgiu outro regime melhor, né? Que responda melhor às demandas sociais. Então nós precisamos realmente ter responsabilidade com esse coletivo, participar mais, se é que nós queremos que esse cenário dramático, sintomático, né, não continue a acontecer e até piore. Porque nesse cenário de desordem, não tenham dúvida, sempre há margem para as coisas se tornarem mais dramáticas. Legal. Hudson, olha, muito obrigado por ter voltado aqui ao Cultura Entrevista e vamos ainda em 2014, estamos juntos novamente aqui nessa mesa, tá bom? Vai ser sempre um prazer. Legal. Olha, muito obrigado você que nos acompanhou. Espero que o programa de hoje tenha servido para, no mínimo, você fique indignado com essa situação e pense, reflita, porque esse é o papel da comunicação, levar as pessoas à reflexão e, sobretudo, à indignação, que é a última coisa que nós podemos fazer diante de situações como essa, de justiçamento, de justiça com as próprias mãos, que está aqui batendo na nossa porta, bem perto também. Obrigado pela companhia. Até a próxima semana.